Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a irmã Ceissa Retróis, eu falo com você de Manaus, Amazonas, Brasil. Estamos aqui neste canal para junto lermos a palavra do Senhor e meditar na Sagrada Escritura. Eu quero cumprimentar você do Iapoque ao Chuí, né? Hoje nós vamos falar de dízimo, porque louvado seja Deus, há muito tempo que eu vivo, né, dizendo a vocês que nós vamos trazer aqui a mensagem da palavra de Deus sobre dízimo. Eu estava no ponto do ônibus e alguém veio me questionar, né, dizendo que o presidente da República atual do Brasil diz que vai proibir os dízimos nas igrejas. Amém? Então, nós vamos ler um pouquinho a esse respeito, né? Se hoje não vai dar para nós lermos tudo, mas nós podemos continuar num outro dia, amém? Então, louvado seja Deus. Eu estive pesquisando, né, alguma coisa na internet, não vi nada a esse respeito. O que eu vi a esse respeito é referente às pessoas que trabalham nos presídios e aí elas se convertem ao Senhor, né? De alguma forma elas trabalham lá dentro, tem umas pessoas que até recebem, né, um certo valor. Aí eles passam a aceitar o Jesus e a ser dizimista, conhecem a verdade da palavra de Deus e passam a ser dizimista. E então é isso aí que eu vi, né? Em tudo que eu procurei na internet, alguma matéria a esse respeito, foi isso que eu vi. É proibir, né, os cultos nos presídios e proibir também as pessoas, os presidiários, a contribuir com o dízimo. Mas nós vamos ver aqui que o dízimo é uma ordenança divina e muitas pessoas fazem errado. Claro que não vai dar tempo de nós explanar todo o assunto hoje, mas nós vamos continuar no outro dia. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler em Êxodo, pegue sua Bíblia, não é uma live, né? Então você pode pegar a Bíblia a qualquer instante que você puder assistir e conferir. Vamos começar aqui pelo livro, né, de Êxodo, primícias. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 13, 12. Diz assim, apartarás para o Senhor tudo que abrir, quer dizer, colocar a parte, que abrir a madre, e tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatará com o cordeiro, e se não resgatarás, cortar-lhe-á a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatará. Resgatará quer dizer compra, traz, né? Porque tinha os escravos na época, que é do Senhor. E acontecerá que teu filho, no tempo futuro, te perguntes, dizendo, que é isto? Diz-lhe-á, o Senhor nos tirou com mãos fortes do Egito, da casa de servidão. Amém? Diz mais assim no 15. Porque sucedeu que endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir ao Senhor, matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre, porém todo o primogênito dos meus filhos eu resgato, e será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou da terra do Egito. Então ficaria como sacrifício, né? Você pegar um filho, que nem Ana pegou, né, Samuel, e entregou ao Senhor, é um sacrifício.
É um sacrifício grande. Então, desde daí, as primícias é do Senhor. Toda primícia é do Senhor. Aquilo que não servia para servir na casa do Senhor, né? Ele falou aqui dos animais, devolver, sacrificar e oferecer em holocausto, porque é do Senhor. Agora vamos ver aqui, louvado seja Deus, em Levítico, porque tem muitas pessoas hoje que dizem que o mandamento do dízimo ele não existe mais. Mas a palavra de Deus diz, passará os céus, a terra e o mar, mas esta palavra não passará, de Gênesis e Apocalipse. O que Jesus falou? Eu não vim aniquilar a lei, eu vim cumprir a lei. Ah, irmã, mas Jesus já fez o sacrifício por nós. Jesus já fez, sim, verdadeiramente, ele sacrificou por nós. Mas ele não aniquilou a sua palavra, de maneira nenhuma. Ele não tirou um tio, senão a palavra de Deus não seria verdadeira. O que ele veio tirar já não existiria mais. Cairia em esquecimento na mente humana. Louvado seja Deus. Então, Levítico diz assim: também todas as dízimas do campo, Levítico 27:30. Todas as dízimas do campo, da semente do campo, da semente das árvores, são santas, são do Senhor. Todas as nossas primícias, as primícias do nosso salário, né, são do Senhor, são para a obra de Deus. O que a Bíblia diz em Malaquias, vamos ler Malaquias 3:10. Eu tenho pouco espaço, mas se parar não tem problema não. A gente publica e depois continua. Malaquias 3:10. Diz assim: louvado seja o Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que nela vos advenha maior abastança. O que é, louvado seja Deus, a casa do tesouro? Na casa de Deus havia, louvado seja Deus, vamos dizer, né? Um cofre, é o cofre de hoje. Toda pessoa que obedecia a palavra de Deus, pegava, levava os seus dízimos, né, a casa do tesouro, lá depositava. Meu irmão, o nosso dízimo só será abençoado se nós levarmos à casa de Deus, se nós recebermos a bênção do pastor, do obreiro, do tesoureiro, como Abraão fez, louvado seja Deus, né? Depois que ele foi lá, deu a vitória, né, dos 5 reis contra os 4, louvado seja Jesus. Abraão foi lá, trouxe Ló de volta e todos os seus pertences, né? Toda a fazenda de Ló, as mulheres, né, daqui, que não era só o Ló, ele levou toda a família, todas as pessoas que serviam a Ló, eles levaram cativos. E Abraão foi lá, quando Abraão soube, vieram contar para Abraão, homem de Deus, temente e obediente ao Senhor, para você ver como o obediente, ele não perde a guerra, ele não perde a batalha. Abraão foi lá, trouxe de volta tudo que pertencia à família de Ló, né? E aí, meus irmãos, o rei de Sodoma falou para ele: Abraão, me devolve simplesmente as pessoas e fica com, louvado seja Deus, as demais coisas, né? Os animais, me devolve, fica com a riqueza, me devolve somente as pessoas. Abraão disse: não quero nada que não me pertença. Não quero nada para que tu não venha dizer que eu enriqueci Abraão, porque Abraão confiava no Senhor.
E Abraão pegou o dízimo do que ele tinha e foi lá e dizimou, né, na casa de Deus. Abraão disse: dá a eles, aos que voltaram, porque pertence a eles e não a mim. Para você ver a fidelidade de um homem de Deus. Amém? Se você, louvado seja Deus, está dando o seu dízimo sem ser na obra de Deus, você está errado e você está sobre maldição, né? Abraão levou o dízimo a Melquisedeque. Ele poderia levar aquelas famílias que estavam sofridas. Quantas pessoas talvez não levaram, não contribuíram com seu dízimo lá para o Rio Grande do Sul? Está errado. Está completamente errado. O dízimo tem que ser depositado na casa do tesouro. Nós acabamos de ler, né? Nós acabamos de ler, louvado seja Deus. Por causa de vós, diz assim no versículo 11, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Oh, que maravilha! Por que muitos estão sofrendo? Eu clamo e Deus não me responde. Lutas, como eu já disse, todos nós vamos passar. Se você sabe, meu irmão, minha irmã, que alguém está levando o dízimo para você, você está passando uma necessidade, você contou para alguém, que nós não devemos contar, né? Nós devemos contar para Jesus. Porque quando nós contamos para Jesus, Ele provê. Agora, se eu estou passando necessidade, aí eu conto para o irmão, eu conto para a irmã. Aí o irmão, a irmã vai dizer assim: mas a igreja já é abençoada, eu vou pegar o dízimo e vou dar para a irmã Conceição. Está errado. Está errado, é ilegal diante de Deus. O seu dízimo tem que entrar na casa de Deus, na casa do tesouro, senão você não recebe esta bênção aqui de Malaquias 3:10 a seguir. Porque muitos estão passando luta, tribulações, as coisas dão errada, porque estão fazendo de maneira errada. No nosso ministério tem muitas pessoas que trabalham anos e anos, né? E aí eles, louvado seja Deus, nunca chegam a ser assalariados, porque aceitam fazer as coisas erradas, porque quem nos honra é Deus. E quantos tem aí abençoado? Por quê? Porque foram fiel, passaram pela prova, passaram pela luta, né? Que a Bíblia diz que é para o mantimento da obra de Deus, é para os pastores, é para os que trabalham, mas primeiro tem que entrar na casa do Senhor. Você acha que os levitas que eram e que são beneficiados hoje, eles não pagaram preço? Eles não passaram pela luta? Eles não passaram pela fome? Meus irmãos, ser separado para a obra de Deus não é fácil. Tem deserto, nós vamos passar pelo deserto. Você acha que os levitas, o Senhor ordenou a eles que eles não plantassem vinha, que eles não comprassem campo, eles tinham que viver para a obra. E nós que trabalhamos, dizimamos e ofertamos na casa de Deus para o sustento dessas pessoas, mas não levar diretamente para a pessoa. Quantos pastores caem? Quantos pastores não aguentam a luta, não tem ministério aprovado por conta disso? Primeiro tem que ser consagrado, abençoado, levado ao templo. Aí saiu, aí sim, saiu legalmente, todo mundo está vendo, já recebeu a bênção sacerdotal. Aí, meus irmãos, você vai ser abençoado, você vai ser agraciado. Hoje, nós vimos, né, como o Ministério Deus e Amor cresceu. Mas quando o missionário começou esta obra, ele pegava o dinheiro que era para o sustento da esposa dele, ele era dizimista, ele pegava o dinheiro do sustento da esposa dele, ele investia na obra, ele pagava programa de rádio, ele estava lá, nem estava dizendo: irmãos, eu estou passando fome, eu estou passando necessidade, vá lá na minha casa levar alimento para minha esposa. Não, ele foi fiel e por isso a obra cresceu.
Você acha também, você conhece a história da Igreja Universal? Você conhece a história desses irmãos dos ministérios, da Assembleia de Deus? Você não conhece. Você não conhece. Cresceu por quê? Eles passaram pela prova, mas eles não recuaram, eles não desistiram. Eles se sacrificaram primeiramente à obra de Deus. Se hoje eles podem vestir uma roupa boa, se hoje eles têm uma casa boa, mas a família Miranda já morou em escombro. A Leia Miranda, que hoje o povo julga, né? Já teve a boca roída pelos ratos, morando em lugares insalubres. Aí você acha que eu e você, para ser aprovado diante de Deus, não vamos passar luta? Como eu já disse para vocês, eu passei prova de comer sem sal, e olha que sal é muito barato. Eu já passei prova de não ter pente para pentear o cabelo. Você acha que isso é fácil? Da minha neta, né, que é a minha neta que eu criava, abraçar no meu corpo e dizer: mãe, eu estou com fome. Eu chorar também, as lágrimas cair em cima dela e eu dizer: eu também. Mas Deus não estava vendo isso? Mas eu nunca fui me lamentar, meus irmãos, porque Deus estava vendo. Daqui a pouco aparecia a minha irmã, daqui a pouco aparecia alguém, trazia. Mas eu cozinhei 2 meses na lenha. Quando vinha a chuva, eu jogava uma telha em cima e era no fundo do quintal. Não tinha nem um fogareiro, nem nada. Mas a prova passa. A minha primeira casa, só Deus para ter misericórdia. Mas a prova passa. Quando eu comia sem sal, meus irmãos, meu esposo era dirigente de igreja. Nós não usávamos o púlpito. Quando eu cozinhei na lenha, meus irmãos, meu esposo era dirigente de igreja. Mas a gente não usava o púlpito, nem os irmãos para se lamentar. Uma vez, meus irmãos, a gente andou muito a pé. O meu esposo dobrou o joelho na igreja e o dedo dele saiu para fora pela sola do sapato. E uma irmã viu aquilo e ela não sabia. Uma irmã viu aquilo, ela se compadeceu e ela veio para mim e perguntou assim: irmã, qual é o número do sapato do irmão? Ela disse, eu vi quando o irmão dobrou o joelho, o dedo dele saiu pelo solado do sapato. Eu vou comprar o sapato para o irmão. Quer dizer, Deus está vendo, né? Hoje nós podemos abençoar alguém, nós podemos comprar um sapato para alguém, nós podemos comprar uma sandália. Uma vez, meus irmãos, um irmão da igreja comprou uma sandália para minha filha, porque eu perdi a minha aliança dentro do igarapé, de um córrego. E aí eu achei a minha aliança, porque eu queria vender a minha aliança para comprar uma sandália para minha filha que estava sem sandália. Andando com a sandália, tinha 2 pregos na sandália da minha filha, amém? E aí, louvado seja Deus, eu contei a bênção que Deus estava me repreendendo, porque Ele estava vendo aquela situação. Ele estava vendo, eu estava no deserto. Para nós ser aprovado por Deus, tem deserto. Para alcançar a terra prometida, para alcançar a promessa de Deus em nossa vida, tem deserto. E aí, né, eu contei a bênção que eu tinha achado, minha aliança, porque eu chorando, desesperado, todo mundo chorando, eu, meu esposo, minhas 2 filhas, chorando na beira daquele córrego, daquele igarapé. E aí, meus irmãos, eu disse ao Senhor que se eu achasse minha aliança, eu ia contar a bênção na igreja e eu não ia vender minha aliança. E eu peguei e contei a bênção na igreja. Por que eu queria vender minha aliança, né? E um irmão lá no banco, ele ouviu e ele foi lá, comprou a sandália e trouxe para minha irmã, para minha filha. E aí veio o chamado. Vai fazer a obra. Vai no interior, fui desempregada. Eu tinha dinheiro para receber, mas eu não recebia porque eu estava no deserto. Eu só poderia, meus irmãos, botar a mão na bênção quando eu passasse pelo deserto. Eu tinha 2 casas, eu aluguei a minha casa e o irmão não pagava o aluguel.
Eu andava a pé, quilômetros e quilômetros, para ir para a igreja com a minha família. Mas eu não murmurava, eu não reclamava, eu não maldizia. E de tudo que eu ganhava de alguém, eu contribuía com o dízimo. Eu levava o dízimo na casa do tesouro. Tudo que o meu esposo recebia, levava o dízimo na casa do tesouro. E no dia que saiu o meu seguro-desemprego, né? 8 meses esperando, o Senhor disse para mim: investe este dinheiro na minha obra. Meu Deus, não tem nem comida para comer, não tem nem pente para pentear o cabelo, Deus pede o dinheiro para investir na obra. O que eu fiz? Peguei, comprei o pente para pentear o cabelo, é claro, né? Comprei creme para passar no cabelo, é claro, né? E comprei um mantimento. E fui fazer a obra no interior. Larguei a família aqui, deixei minhas filhas pequenas e fui evangelizar. Abri igrejas em cidades que ainda não tinha igreja. É forte, mas é real, não conto para a minha glória, não. Eu conto para mostrar o amor de Deus, e Deus é fiel. Quando Melquisedeque abençoou Abraão, quem é Abraão hoje? Quem é a descendência de Abraão hoje? E eu digo para minhas filhas, eu digo para minha neta: seja fiel. Seja fiel que Deus vai te honrar, o deserto vai passar. Não murmure, não reclame, não jogue culpa em ninguém. Abraão, ele saiu do meio da sua parentela. Para ele ser honrado, ele precisou sair do meio da parentela. Eu saía em busca de emprego, não conseguia. Meu esposo saía em busca de emprego, não conseguia. Nós saíamos do Jorge Teixeira, quem é de Manaus conhece, para ir ao centro da cidade no culto de doutrina. Não tinha nada para comer. Nós íamos a pé. De lá nós voltávamos de carona, de caçamba. A gente saía, né? 2 horas. 10 horas da manhã, chegava no centro da cidade, 7 horas da noite, na casa da sogra. Minha sogra também, uma viúva sofrida, às vezes ela nos tinha uma farofinha para nos oferecer, né? Pensa que eu chegava ali com cara feia, brigando, maltratando minhas filhas por causa dessa situação, ou meu esposo? Não. Porque a gente corria atrás, mas o deserto era terrível. O deserto era grande, né? O deserto tem que se passar por ele. E aí, meus irmãos, quando Deus mandou ir para o interior, eu fui, deixei meu esposo, deixei minhas filhas e fui embora fazer o ID do Senhor. E não foi fácil. Um dia era dia das mães. Minhas filhas eram pequenas. 6 anos e 8 anos. E meu esposo desempregado. E eu deixei. Deus mandou, eu fui, porque eu creio em quem eu sirvo. Quando cheguei lá, eu tinha uma máquina de costura. Aqui eu buscava uma lavagem de roupa, eu saía com as irmãs de dia nos condomínios, não pegava uma lavagem de roupa. E fui embora. Minha filha pequena ficou chorando. E eu fui embora. Uma viagem de 8 dias de barco. Nessa viagem, me trancaram no barco por 2 vezes. Teve uma hora que eu fiquei trancada, mais ou menos umas 3 horas, porque
são barcos pequenos, né? E aí, pouca gente, o povo não vai toda hora no banheiro. Ali eu vi uma maldade e eu ficava olhando a água correr e lembrando da minha filha. Lembrando das minhas filhas e meu esposo que ficaram na beira do rio.